O grande barato é que sensibilizou muitas pessoas ao autoconhecimento, Sim. a procurar ajuda pessoal e profissional. É verdade. Isso abriu muito, porque até então a psicologia era taxada muito para coisa de doido, Sim. mais voltado para o lado da psiquiatria. Então, a que momento que eu vou buscar um psicólogo? Pô, só quando você estiver mal, só quando você estiver extremamente Verdade. na cama, depressivo? Não. Então, com essa abertura do coach, percebeu-se que qualquer pessoa pode buscar um processo terapêutico, desde que ela queira ou para autoconhecimento, ou para resolver algumas questões da vida, ou para bater uma meta. Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7 Consultoria. Como sempre, uma alegria enorme tê-los aqui novamente em mais um episódio. Hoje eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui do nosso convidado, um convidado muito, mas muito especial. Com certeza vocês vão relembrar desta imponente figura que nos deu muitos comentários aqui no episódio. Eu não vou entregar os spoilers ainda, vou passar os recados iniciais, né? Com isso vocês ficam ligados até o fim. Não se esqueçam de curtir aí o nosso canal, isso nos ajuda bastante, de compartilhar os vídeos se fizer realmente sentido para vocês, acionar o sininho de notificações, também agora com novidades aqui nos links da descrição. Nós temos agora uma assinatura com conteúdo exclusivo, que vai te dar acesso, entre outras coisas, os cursos livres, também vantagens, digamos assim, benefícios, com certeza fantásticos, mas também não vou entregar spoiler, como eu disse aqui no podcast anterior, quero que você clique aí no link da descrição e descubra por si só. Quer assistir a nossas gravações? Talvez você seja escolhido, seja sorteado para ver aqui os estúdios da REC 709, uma empresa aí de áudio e vídeo que nos ajuda bastante, parceira aqui da M7. Inclusive, deixo aqui já os meus agradecimentos novamente a o Endrigo Michel, a toda a equipe da REC 709. Se você quer gravar o seu podcast, quer fazer aqui o seu clipe musical, o seu filme, bar mitzvah, casamento, enfim, tudo que você realmente procura, tá? Uma equipe realmente que entende do negócio, já começar aí do seu CEO, do seu diretor, o Endrigo Michel, que já tem anos aí de experiência no ramo. E o link da REC 709 estará aqui também na descrição deste episódio. Quer também ser entrevistado? Você pode ser escolhido aqui para ser entrevistado, falar um pouco da sua área de atuação, um pouco do seu feeling, da sua experiência, então isso será bastante gratificante para nós também. Quer entrar em parceria com a M7, quer anunciar? Também no link da descrição os contatos e parcerias para ver o seu negócio aqui durante o podcast sendo apresentado, falar um pouco da sua área de atuação também, da sua empresa, enfim. Então entre também nos links da descrição e fique por dentro de todas as novidades da M7 Consultoria. Bora lá, sem mais delongas, é com muita honra e muita felicidade que apresento a vocês, trago de volta aqui o El Gomes, psicólogo, coach, que esteve presente no primeiro podcast da M7 Consultoria, atendendo a pedidos também. Vocês logo no começo queriam que ele voltasse, que ele adentrasse mais nas questões terapêuticas, psicológicas, enfim. Hoje ele está aqui, vamos deixar o link na descrição também. Well, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. É incrível a experiência, gratidão ao pessoal que comentou, compartilhou, curtiu. Principalmente minha mãe, ela gosta muito de acompanhar esses vídeos. Bacana. É legal Bacana. Que as pessoas começam a ter mais conhecimento, mais contatos, acesso. E essa que é a ideia, compartilhar conteúdo, conhecimento, para que as pessoas saibam um pouquinho mais, desmitifique muita coisa aí que tá em oculto, que o pessoal acha que é, mas não é. Bastante, é verdade. E aí vai. Well, então só para nós retomarmos aí, até desde o primeiro episódio, já são 32 episódios aí do podcast da M7, você participando desse 32º, só esclarecer um pouco, trazer à tona aí novamente o que seria a psicologia, também agregada com a área de coach, só para nós iniciarmos. Sim, a psicologia é uma ciência pautada aí como objeto de estudo que é o ser humano, então que tem as suas demandas, suas questões, pode ser traumas, ou apenas entre aspas, né? Autoconhecimento.
E temos também em paralelo, ou que tem esse olhar também para o ser humano, que é o coach, porém, não é uma ciência na questão validada igual à psicologia, né? A psicologia precisa fazer a faculdade, 5 anos, para atuar precisa ter o CRP, já o coach já não tem essa necessidade, é um curso livre, que a pessoa se especializa e pode fazer. Quem dera, e fica a dica aí pro pessoal que faz a formação, que atua na área, que estude, faça uma formação mesmo, procure um profissional para se formar. Que acontece muito, que é uma das críticas dos psicólogos ou da psicologia, é que o pessoal se intitula ou por coach, por terapeuta, dependendo da área de atuação. Só que sem uma formação, sem uma base. É verdade. E aí entrega ou faz de qualquer maneira. E aí isso mancha todos os profissionais, as pessoas que atuam de forma séria, coerente. Então fica aí até para o público, né? Pesquisar, buscar saber o profissional que está atuando, se realmente ele tem conhecimento sobre o assunto, se sabe sobre o assunto. Sim, importante. Né? Porque senão, a gente tem uma grande dor de cabeça aí, tem uma briga da psicologia com o coach, porque um invadiu o espaço do outro, entre aspas, e aí misturou as coisas, o pessoal queria só para foco em ganhar dinheiro, esqueceu do ser humano, mas a ideia dos profissionais que atuam na área, que tem um foco, é utilizar a psicologia para quem quer fazer um processo terapêutico, quem quer fazer um processo de coach, faz um processo de coach ou de hipnose, não importa qual o processo seja, desde que seja com um profissional, que saiba, que tenha se capacitado, que tenha conhecimento do assunto. E ainda há essa rivalidade, desde a última vez que você esteve aqui, quase um ano atrás, existe ainda? Tem, não muda. A questão do coach com Isso psicologia? Não muda porque o coach tem a parte prática dele, é uma metodologia pautada no desenvolvimento humano. Ele pega várias áreas de atuação do desenvolvimento humano, filosofia, administração, por isso que ele não tem esse caráter igual da psicologia de formação, porque ele não tem uma base única. Então, como ele pega uma base da administração, pega um pouco da filosofia, pega um pouco da psicologia, ele tem várias áreas de atuação, e ele tem um modelo prático e rápido de atuação, a média é 3 meses para um processo de coach. E é incisivo, é voltado para resultado. Já na psicologia, não. Psicologia é um processo que, primeiro, que a gente não pode divulgar, não pode trabalhar oferecendo e garantindo o resultado, porque não tem essa lógica de resultado, tem a lógica de saúde e bem-estar. Já o coach é voltado para resultado. Só que aí acontece que se a pessoa for atuar no coach e for disfuncional, não vai funcionar. Entendi. Porque aí vai entrar algum trauma, alguma questão da vida da pessoa, e o coach ele tem o caráter de ser pressionador, de instigar a pessoa para dar resultado, para bater meta, só que a pessoa está em depressão. O depressivo não sai nem da cama. Exatamente. Então não adianta, e aí aumenta a carga para a pessoa. Então resolve umas questões primeiro, se for questões psicológicas, de trauma, depressão, ansiedade, e depois se a pessoa estiver funcionando normal, a pessoa faz um processo de coach. Mas é legal a pessoa ter noção do que ela está fazendo e como ela está fazendo. É um processo de coach? É um processo terapêutico? É um processo de hipnose? O que é? Só para a pessoa se situar. Porque senão fica muito confuso. Então, no caso, são 2 pontos aí. A questão da psicologia, que tem que ter a formação, né, como você disse anteriormente, né, no nosso primeiro episódio, e a formação de coach. As áreas, na verdade, a psicologia pode entrar em qualquer área dessas. Pode. Só que o coach já não poderia entrar Eu posso na questão da psicologia. Eu posso atuar. No caso, você já tem as 2 formações. Eu posso atuar, fazer o processo terapêutico psicológico, que eles estão tentando regulamentar. Até o nome psicoterapia ainda não é regulamentado. Entendi. Qualquer terapeuta pode utilizar esse nome. Deveria ser, pela lógica, psicoterapia, ser feito por um psicólogo. Sim. Mas não. Eu vi até esses dias, achei engraçado. Naquelas, né? Um rapaz postou no Instagram dele que ele era master isto, master aquilo. Já vi bastante. E aí, no final da postagem, ele falou: atuo na abordagem TCC. Ou trabalho com TCC. TCC é a terapia cognitiva comportamental. Que isso é uma abordagem só de psicólogo que pode atuar. Então ele deve ter visto que tá bonito o termo, tá sendo utilizado, então vou trazer e vou falar que eu atuo. Só que aí as pessoas que não conhecem vai achar, beleza, esse cara tá falando que faz,
vou fazer. E é o que mais acontece, né? Então, no seu caso, você tem as duas formações. As duas. Mas, por exemplo, quem tem só a formação de coach, é como você disse, é perigoso, né? Você atuar, por exemplo, se você pegar ali vamos dizer, é um cliente, né? Na questão do coach também, e você entrar em áreas que são áreas clínicas, podemos dizer assim. Isso. E é perigoso que você não sabe onde você está mexendo. E até, casando com essa pergunta, hoje eu não vejo tanta atuação, tanta essa nomenclatura de coach hoje em dia. Né? Não tem mais esse boom que tinha anteriormente. Talvez seja por esses casos. Também. Diminuiu porque apareceu muito, né? Sim. E acabou banalizando o profissional, né? Infelizmente. Mas para a empresa, processo de coach é fundamental. Sim. Para negócios, para performance, resultado, alto desempenho é fundamental. É uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Importantíssima. Eu utilizo no meu processo, sempre quando vou atender, geralmente quando dá, eu incluo as ferramentas do coach no processo terapêutico. Porque as ferramentas são incríveis. Sim, com certeza. Só é ruim quando a pessoa não sabe utilizar. E aí entra no senso comum, né? Que é isso que não pode acontecer. Entrar no senso comum. Eu vou atender achando com as minhas crenças, o que eu aprendi na vida, tentar passar para a pessoa. Isso não vai funcionar. Porque não tem um caráter científico. Aí não tem a necessidade de você contratar um profissional. Seria como se eu fosse um médico e o cara não é formado em medicina. Pô, ele vai falar lá, toma uma planta X e isso que eu acho que funciona. Então, não tem, é esse que é o perigo do pessoal contratar às vezes, que aí banalizou muito o mercado e aí, que tem a razão também o CRP de ter ido em cima, porque querendo ou não, a pessoa tem uma dor, tem uma necessidade, e aí o que estava mais exposto na época era o coach. O que ela foi fazer? Vou me procurar esse profissional. Porém, achando que ia tratar depressão, ansiedade. Nossa, aí mistura tudo. Com certeza, né? E assim, a questão do coach, ela funciona em outros países, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque é uma outra cultura, talvez, uma outra mentalidade, né? Como você diz, nas empresas nós praticamos também a questão da consultoria, já aliada com a mentoria, mas é uma questão de experiência profissional, né? De um feeling, enfim. Sim. É o que nós falamos. Questões clínicas, aí seria para profissionais especializados. Isso. Então, houve a diminuição, como nós falamos, né? Talvez por esse boom também. E a questão que você disse também de procurar o profissional, tanto da área de psicologia como de coach, que seja realmente formado. Isso. Que tenha ali vamos dizer ali, um leque, né? Um portfólio de cases já feitos, né? Então, decaiu bastante. A vantagem, eu acredito, do coach, o grande barato, é que sensibilizou muitas pessoas ao autoconhecimento, a procurar ajuda pessoal e profissional. É verdade. Isso abriu muito, porque até então a psicologia era taxada muito para coisa de doido, mais voltado para o lado da psiquiatria. Então, a que momento que eu vou buscar um psicólogo? Pô, só quando você estiver mal, só quando você estiver extremamente na cama, depressivo? Não. Então, com essa abertura do coach, percebeu-se que qualquer pessoa pode buscar um processo terapêutico, desde que ela queira, ou para autoconhecimento, ou para resolver algumas questões da vida, ou para bater uma meta, ou para ter um resultado. Então, isso facilitou muito, tanto que hoje o número de psicólogos, de profissionais que está no mercado, o número de consulta, de atendimento aumentou muito mais, né? Sim. Por um lado isso é bom, muito bom. Sim. Inclusive nas empresas, né, já tem o setor de psicologia, isso é normal, né? Psicologia comportamental, né? A organizacional, que aí geralmente na organizacional utiliza a comportamental. Mas aí também é que a organizacional, a psicologia organizacional, ela conversa um pouquinho mais com o coach, porque visa resultado. Sim, motivação, porque não faz sentido também eu contratar um psicólogo organizacional para deixar todo mundo fazer o que quer, não. Exatamente. É voltado para resultado. Sim. Só que tem um caráter brasileiro, a psicologia no Brasil, ela tem um viés social. Social no quesito de dinheiro e psicologia não combinam. Aí isso é complicado. E aí fica vários colegas, o pessoal que eu vejo na formação, que eu via na formação, tinha muita dificuldade para enxergar a psicologia como profissão. Mas comentou isso no episódio. Enxerga como se fosse uma caridade, uma ação. Uma obra social. Uma obra social. E não é, a pessoa está ali 5 anos estudando para atuar. É um profissional. E aí esse ponto que é muito complicado o pessoal entender. A organizacional ela conversa mais com o coach por conta de resultado. Agora a parte clínica, agora um pouquinho mais. Mas a parte clínica tinha muito esse... que eu considero um pouco de milindragem.
de ter um olhar muito negativo. Então, era um processo, alguns trabalham com processo que, por um lado, faz sentido, por outro lado, não, né? Se eu tenho um paciente, um cliente na psicologia, o cara tá um depressivo, ansioso, tem uma dor, tem um trauma. Se eu ajudo essa pessoa a resolver o seu trauma, logo ela deixa de ser meu cliente-paciente. Por isso que tem processos psicológicos que duram eternidades. E aí o ponto é, até que ponto o profissional está trabalhando para contribuir para a pessoa ou para manter a carteira de cliente. Entendi. Que aí fica muito fora fica contraditório. Sim. O mesmo profissional que defende que tem que ser social, tem que ajudar as pessoas, caridade, é aquele mesmo pessoa que vai ficar com o paciente 10 anos atuando. Fala, meu, que tanta conversa tem para 10 anos? Não acaba. Realmente, não, é muito... Não tem uma solução efetiva. E algum pessoal que eu atendi uns tempos atrás, que vieram de outros processos, eu perguntei como é que era. Geralmente sempre trabalha no final, no lado negativo. A pessoa nunca saia bem da sessão. Entendi. Saia mal. Porque se a pessoa sai mal da sessão, significa que ela não está boa. Ela vai ter que voltar semana que vem para a sessão. E toda sessão ela sai mal. Toda sessão ela sai mal. Toda sessão... E aí fica negativa. Aí claro que a pessoa, vendo as opções, fala, pô, entre um processo ou entre algo que vou ter resultado, que está oferecendo saúde, felicidade, e um que toda vez fica no pai e na mãe, no pai e na mãe, no pai e na mãe. Toda sessão é pai e mãe, pai e mãe, pai e mãe. Verdade. Pra deixar a pessoa negativa, não vai voltar. Até usando esse gancho, essa questão do brasileiro, né? O brasileiro é o campeão de terapias, não é isso? E, me corrija se eu estiver errado, nós sempre trabalhamos com uma abordagem que nós somos a soma das nossas experiências da infância. Isso. Né? E você até disse, e a maioria realmente é a questão da infância, da relação do pai com a mãe, não é isso que acontece? Isso é fato. Isso daí não... do que eu gosto de trabalhar, a metodologia que eu gosto, na cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu atuo, ela é voltada para a crença, para trabalhar em crença. Então, Perfeito. Qual que é a lógica dela? Ela não é nem a psicanálise, que a psicanálise vai trabalhar mais a questão da fala livre, que é voltada para Freud, e nem a comportamental, que é de Skinner, estímulo-resposta. Ela vai se basear no quê? Que o ser humano, ele tem crenças por níveis. Então, e também fica aí, pro pessoal que assiste vídeo, que vê, a crença falada no Brasil hoje não é necessariamente a crença que é. Esse termo crença ficou muito divulgado, ficou muito falado. Como que funciona para Becker, que foi o criador da cognitiva comportamental? Existe uma crença nuclear, que é a base, é a estrutura. Certo. Essa crença, se ela for negativa, ela pode ser de desamparo, desamor e desvalor. Então, ela é a estrutura básica. Acima dessa estrutura, tem as crenças intermediárias. E acima delas, o pensamento automático. Então, a camada mais fácil de se trabalhar é o pensamento automático. Que é pensamento que vem rápido, que aí aquelas frases que o pessoal fala, não, pense positivo, tal. Sim. É essa camada. Só que as pessoas consideram isso como crença, mas isso não é a crença. É um pensamento que vem rápido, baseado no quê? Baseado na crença nuclear. Só que a crença nuclear tem um grande barato nela. Porque ela é a estrutura, ela é a viga da vida da pessoa. Ela é a base dos pensamentos. Se você retirar uma crença dessa, a pessoa desmorona. Porque a vida dela, os pensamentos dela são baseados nessa crença. É essa estrutura. Tira o propósito. Tira o modo de ser da pessoa. Aí, no caso, isso já vem aliado com a base da infância. Ligado ao pai e à mãe. Vem toda essa estrutura. Na primeira infância vai sendo construída essas crenças. A crença central. E aí vem aqueles pensamentos. Se a pessoa tiver uma crença de desvalor, ela não se sente valorizada, não se sente amada, não se sente valorizada, não se sente competente. Então ela tem essa crença de desvalor. O pensamento, a crença intermediária dela vai ser: tudo que eu faço não dá certo. Sempre que eu penso em fazer alguma coisa dá errado. Então essa é a crença intermediária. Entendi. Só que embaixo dela tem uma crença, uma estrutura central. E aí os pensamentos que vêm, não vai dar certo de novo. Tudo dá errado. Sim, que é os pensamentos rápidos. Que é essa primeira camada para atuar é mais fácil, mais rápido. Dá para se trabalhar. Rapidinho. A intermediária também. Agora, a nuclear não é tão simples. Nos processos que eu atuo com os pacientes, eu sempre explico para eles que eu tenho uma metodologia
para usar, primeiro momento é trabalhar as crenças, porque se a crença estiver disfuncional, não adianta fazer nada. Entendi. Porque essa crença disfuncional vai gerar a pessoa para ficar depressivo, para ficar ansioso, para ficar buscando aprovação. Porque, pensa, se eu tenho uma crença de desvalor, eu não me sinto valorizado, mas eu não me sinto valorizado por quem? Pelo pai e pela mãe. E aí tem que resolver isso, tem que resolver essa crença para a pessoa poder fazer planejamento de vida, senão não adianta. Só que para retirar essa crença, tem que, ao mesmo tempo que eu vou desenvolvendo, trabalhando na crença, eu tenho que colocar alguma coisa no meio do caminho. Uma estrutura, uma coluna de apoio para retirar essa crença. Caramba. Porque a mente ela é incrível do ser humano. O nome a mente, ela mente. Existe o ser humano consciente e existe a mente, que está aí a crença. A crença, por mais que a pessoa queira mudar, ela não quer sair dali. Por quê? Uma vez que se eu me sinto desvalorizado, eu passo a me sentir valorizado, aquela crença, aquele pensamento, ele tem que sair. Só que ele não quer sair dali. Então, a nossa mente, ela se alimenta daquilo que a gente oferece para ela. Sim. Ela aprendeu a viver daquela forma. Ela aprendeu a ser aquela... Por isso que é uma estrutura. Ela aprendeu a ser daquele jeito. Como é que ela vai ser sem ser desse jeito? E aí que vem que é as últimas fases de atuação da crença, que a pessoa sabe que tem que mudar, sabe o que mudar e não consegue mudar. E aí começa a dar show, começa a acontecer várias coisas. Porque a pessoa tem a racionalidade da mudança, sabe, entendeu? Só que a mente não permite. Porque a mente, ela gosta de drama. E o ser humano já tem esse perfil dramático. Isso é verdade. Então, é um caso que eu estou atendendo. A esposa queria que o marido mudasse. Que ela tem do desamor. Só que se ele muda, começa a amá-la, o que vai acontecer? Para onde que vai a crença dela? Entendi. Então, mesmo ela querendo consciente, ela quer a mudança, mas a mente dela não quer isso. Porque se acontecer isso, não tem mais drama. Não tem mais show. E eu vou fazer o que com isso? A mente não quer sair. Então é um processo racional. E aí é sempre um diálogo com o paciente explicando, ó. Entenda que você é uma coisa e a sua crença é outra. E você está numa luta agora com essa crença porque ela não quer sair dali. A sua mente, ela aprendeu a viver de drama. Aprendeu a viver de sofrimento. Ela não sabe viver de alegria mais. Então, para mudar essa chavinha, putz... Demora. Às vezes não. Então, a questão dos tratamentos é relativo, no caso? É relativo. Porque eu imagino que deve ser um trabalho árduo para você ter, por exemplo, no seu caso, como psicólogo, mudar tirar essas limitações, né? Depende muito do engajamento. Eu como profissional, eu tenho uma aflição enorme. Eu sempre falo no começo, na primeira sessão, eu explico como que funciona a estrutura da sessão. A sessão não muda. Ela vai ser sempre assim. A pessoa vai, eu faço uma pauta no final de toda a sessão com a pessoa. Falo, ó, semana que vem, o que você acha da gente trabalhar isso? E, em conjunto com a pessoa, entendi. A gente fecha a agenda. A semana que vem vamos trabalhar sobre isso, beleza. Claro que não é engessado. Se houver algum ponto na semana crítico, a gente pode alterar. Entendi. Mas eu já sei o que eu vou fazer semana que vem. Já sei a ferramenta que eu vou levar, as técnicas que eu vou levar, o que eu vou abordar, e a pessoa também já pensou sobre isso. Pergunto sempre no começo da sessão, como é que foi a semana? Para eu entender o que teve de humor da pessoa, se alterou o humor, se teve algum acontecimento, algum fato. Pô, tá tranquilo? Aplico a ferramenta, começo a trabalhar nas crenças. No final, pergunto o que a pessoa achou da sessão para ela avaliar a sessão. Bacana. E finalizar com a pauta. Eu só encerro a sessão sabendo qual que é a minha próxima sessão. Entendi. A pessoa, agora a pessoa já foi educada de como que é uma terapia. Ela já sabe, o processo é esse. Resumo, desenvolvimento, aprendizado e pauta. É isso. E aí, no decorrer disso, algumas pessoas têm a sacada muito rápido. E eu já explico para ela, ó, o meu processo ele tem começo, meio e fim. A minha alegria não é começar um processo com o paciente. A minha alegria é falar que eu não preciso mais atender ele. Entendi. Ele ir embora. Entendi. Eu trabalho para me tornar inútil nesse processo. Porque me dá agonia como profissional. Você fala, putz, imagino. Nada acontece. Mas a pessoa já tem a ciência. E eu sempre explico para eles o quê? O processo, a terapia, a psicologia não é uma religião. Se a pessoa associar que só vai bem na vida porque fez a terapia da semana, tem coisa errada. Entendi. Então ela não tem que ficar presa. Pode ser que no começo seja uma vez por semana. Depois isso, a ideia é ir passando. Se a cada 15 dias, depois uma vez por mês, eu começo desenvolvendo e já vou desmamando essa pessoa. Entendi. Porque senão eu vou ficar refém
Claro, para alguns profissionais isso é interessante. Sim, né? como você Se disse. a pessoa ficar refém, vai estar ali direto. Mas a ideia é que essa pessoa tenha autonomia, crie recursos para desenvolver. Essas pessoas que têm isso mais fácil, que a crença não está tão complicada para atuar, e é engraçado que geralmente o pessoal vem buscar terapia falando que é problema no trabalho, relacionamento. Aí sempre tem essa olhadinha, mas eu sempre explico. Nós vamos olhar o seu passado, mas vamos sair dele. Nós não vamos ficar lá. Entendi. Porque um dos mal da atuação é essa. É pegar o paciente e levar para o passado. O passado é um momento de trauma, de dor. Por que eu vou ficar ali? Nós vamos observar o que aconteceu ali e sai dali. E presente e futuro, presente e futuro. Então observa, tenta entender por que dessas crenças, ou de desamparo, de desamor, da onde que veio, de quem que é. Teve uma paciente que eu atendi, ela se resolveu porque ela pediu perdão pro pai e disse que amava eles. Caramba. Mas ela estava presa, gerou depressão nela, não conseguia se desenvolver como pessoa, não parava emprego nenhum, era rebelde. Isso há 10 anos na vida dela desse jeito. Por o simples fato, ela amava tanto o pai dela, que ela não conseguia demonstrar o amor. Aí gerou uma crença, ela não se sente amada, uma crença de desamor. Logo, tudo que ela ia fazer pro pai, ela não conseguia fazer pelo caminho do amor, fazia pela birra. Entendi. Começou a pirraçar esse pai. O que aconteceu? Distanciou os dois. Tudo que ela fazia era baseado para provocar o pai. E aí, numa sessão, identifiquei, pô, tem uma crença de desamor aqui, da onde que veio? Veio daqui. O único jeito de resolver isso era voltar no passado, ela elaborar isso, pô, ela ansiava tanto pelo amor do pai que ela fazia várias coisas erradas pro pai, para provocar o pai. Então, isso que eu ia perguntar, é uma chave que dá na cabeça da pessoa? Por exemplo, a pessoa ama uma outra pessoa, mas não consegue ter esse contato e age totalmente ao contrário? Ainda mais quando é na primeira infância. Todo o amor que eu... Mas aí é confuso para as pessoas entenderem por quê. O amor que eu anseio não é o amor que eu recebo. Entendi. Então, uma coisa é a pessoa ansiar por um amor, cria uma expectativa muito alta. Expectativa. E às vezes esse amor não vem. Não quer dizer que a pessoa não amou a filha. Não quer dizer isso. Entendi. Quer dizer que essa filha queria um amor X e veio Y. Logo, o amor que não veio, esse amor se tornou uma rejeição. Toda rejeição vira uma obsessão. O que essa pessoa vira? Queria tanto esse amor não veio. Me senti rejeitada. Gerou uma crença de desamor. Logo, o que eu viro? Uma pessoa obcecada. Por qualquer coisa que vai fazer. Ou vai comer demais, ou vai fazer alguma coisa. Caramba. Enquanto não elaborar esse ponto para poder trabalhar na crença, não adianta. Ela conseguiu uma sessão falar pro pai, e eu deixei claro isso, né? Não é a questão de o que vem do seu pai para você. Porque a única pessoa que tem um interesse em resolver isso é ela. Então é ela que tem que expor o amor que ela tem pro pai dela, ponto. E não esperar nada em troca, porque ela vai resolver a vida dela. Não dá pra tentar trazer outra pessoa. Entendi. Ela conseguiu isso, pô, já era a vida dela, deu uma guinada. Mas acontece muito profissionais ficarem presos, profissionais que têm empresa, a provar pro pai ainda que ele é bom. É isso que eu ia perguntar. Acontece bastante. Acontece. E aí tá ali trabalhando sem sentido. É pra provar pro pai que é essa crença de desvalor. Me senti desvalorizado uma época, não quer dizer que a pessoa foi. E aí monta uma empresa, monta um negócio, a pessoa não trabalha para ter resultado, ela trabalha para provar. Mas com o passar do tempo, ela não sabe nem para quem que ela tá provando. Aí vira uma pessoa competitiva. E da mesma forma que a pessoa do amor não se sentiu valorizada, se sentiu rejeitada, a pessoa que não recebeu o que ela queria de aprovação do pai, se tornou um rejeitado, um obcecado. O que ele vai fazer? Vai trabalhar compulsivamente, loucamente. Caramba. É pessoas que trabalham 12 horas e não sabem por quê. E não é porque a empresa pede. Já vem da pessoa. É, porque a pessoa quer provar. E ninguém tá cobrando nada dela. Exatamente. Não, mas a empresa não. Ninguém cobra Exatamente. nada. Ela quer mostrar, claro que esse processo é muito inconsciente, quer provar pro pai que é bom. Ou pra mãe. Geralmente é mais essa dinâmica, né? Se for menino, é pra mãe, se for menina, é pro pai. É isso mesmo, essa é uma das perguntas. Existe mesmo essa relação, então a mãe, na verdade, o menino se liga mais à mãe, Uhum. e a menina se liga mais ao pai. E a menina ela tem no pai uma figura masculina, que ela, inclusive, ela vai
até você pode me corrigir se eu estiver errado, ela vai ter como base até para o seu relacionamento futuro. Sim. E no caso, a mãe também. Sim. É isso mesmo? Sim, por quê? Nossa, é muito louco isso. Eu imagino. É muito louco, é muito louco. E é legal que, como eu já sei o mecanismo... Por mais que o pessoal fale, o ser humano é individual, beleza. Mas existe padrão de comportamento. Por isso que é mais fácil para atuar. Eu geralmente vai levar de 3 a 4 meses até o processo terapêutico vai ter um prazo. Porque existe um padrão no ser humano. Não tem tanta... Se o problema é aqui, já dá para saber que vai ser na crença. Então volta na crença e resolve. Então já tem uma dinâmica meio que pronta. São os padrões iguais. Não tem... Só se a pessoa for inventar moda, ficar caçando disfunção pro paciente. Mas caso contrário, é um padrão. Esse pai... Por que o pai, geralmente, se o pai, ainda mais se o pai tiver menino e menina, por que o pai ele vai ter mais facilidade para o menino do que para a menina? E a menina vai ter mais facilidade para conversar com a mãe do que com o pai. Verdade. Por quê? A menina é mulher. A mãe também é mulher. Aí, comercial da Maria, de mulher para mulher. Então fica mais fácil a relação. Fica mais fácil. O pai, ele é homem. O menino é homem. Tanto também, mas as intrigas também ficam mais fácil, tá? É muito mais fácil uma mãe pegar a birra de uma filha do que de um filho. E é muito mais fácil um filho pegar a birra do pai do que uma menina. Porque é de homem. Um pai batendo num filho, homem, além de pai, é de homem para homem. Entendi. E mulher também é mãe, mas é mulher. Então entra todo o ego em jogo. Só que o pai, qual o recurso que ele tem de homem? Jogar bola ou fazer alguma coisa, atividade com o menino. Então ele vai ter mais facilidade para lidar com o menino. Com a menina, o pai geralmente vai imaginar uma princesinha. Sim. É algo muito incrível para ele. Sim. Só que é tão incrível para ele que ele tem medo de lidar com a criança. O que ele faz? Terceiriza para a mãe. Entendi, é verdade. Então ele vai dar o quê? Ele vai dar dinheiro, vai dar recursos para a mãe cuidar dessa menina. Não é que ele não ama essa menina. É que ela é tão grandiosa para ele que ele não quer chegar perto. Aí começa a distanciar. E a menina ansiando por aquele amor do pai. Entendi. Só que alguns pais não têm esse recurso, se distancia. Aí a criança acha que o pai não a ama, a menina. E aí fica nisso. A mesma coisa da mulher pro menino. É um amor que eu desejo, mas só que é diferente. Aí a mãe vai falar o quê? Não, vai lá com seu pai resolve. Porque é um menino. Entendi. Conversa com eles. Pô, vocês se entendem. Só que o que ele busca agora é a mãe, porque essa informação, busquei minha mãe, ela mandou pro meu pai, significa que ela não me ama. A criança vai entender isso. Tem e aí começa toda a complicação. Por isso que geralmente tem muito essa dificuldade, esse desafio, para alinhar esse ponto. O pai com a menina e a mãe com o menino. Porque aí daí gera vários conflitos, e aí se não se sentir. E aí que pode ocorrer. A menina ansiava pelo amor do pai. Logo isso gera um vazio. Esse vazio na adolescência, a menina se envolve num relacionamento amoroso. Vem um cara que ela achou que agora achou que se sentiu amada. Ele preencheu todo um vazio que foi deixado lá atrás. Entendi. Agora esse cara não é um namorado. Ele é um Deus pra ela. E aí começa a complicação. E aí começa vários processos de tristeza, porque a menina não está buscando aquele amor. Ela está buscando um amor lá atrás, daquela pessoa específica que é o pai. E aí vai ficar testando. E geralmente a menina vai buscar um amor ou parecido com o pai, ou um amor para provocar o pai. Exato. Pra mostrar aqui, tá vendo? Acontece bastante, é verdade. Agora arrumei, agora achei. E o menino também pode buscar uma pessoa justamente para provocar, mas é uma dinâmica, às vezes por falta de conhecimento, que é um processo tão simples para resolver, mas que isso gera, aí ou vai afetar na empresa, ou vai afetar na família. Tem um rapaz que eu atendo, que ele, depois que ele identificou essa crença, ele resolveu a questão profissional dele, da empresa dele, a empresa dele tá fluindo, impressionante. Ele trabalhava para provar pro pai. Aí ele entendeu que não precisava disso. Exato. Diminuiu o quê? A carga e a pressão. Agora a forma que ele atua, ele trabalha por um propósito. Aí muda todo o sentido. Uma coisa é eu trabalhar para provar para as pessoas. Esquece, não funciona. Agora, trabalhar por um propósito, um sentido, é outra dinâmica. Mas aí precisa de um processo, a cognitiva ela ajuda muito nisso. Geralmente eu sempre faço. Primeira etapa do tratamento é crença. Desde quem está disfuncional, trazer para virar funcional, voltar à funcionalidade. Então a pessoa não levantava da cama, não adianta fazer nada. Vamos tratar isso.
Resolveu a pessoa tá legal, agora é o momento da pessoa identificar qual que é a missão e propósito dela na Terra, a atualidade. Tem uma das técnicas que eu utilizo, que é identificação de missão e propósito. A pessoa saber o que ela está fazendo na Terra, qual que é o propósito, Sim. por que ela nasceu. E aí são as 3 sessões que eu atuo para a atualidade. É missão da pessoa, a visão da pessoa e os valores dela. Com esses 3, a gente consegue trabalhar a meta. Por quê? Se eu alinho as crenças, a crença ficou positiva, agora eu entendo o que eu estou fazendo na Terra, se deixar a pessoa assim, pode correr o risco dela se perder novamente. Entendi. Então tem que trabalhar uma visão de futuro e trabalhar uma meta. Que a pessoa já sai com a crença, já com alvo certeiro, né? Senão também vai ficar pastando, né? E essa metodologia que você utiliza para esses casos, no caso? Todos os casos. A que mais você está utilizando hoje, é isso? É. Crença, primeira etapa, segunda etapa, missão de vida, terceira etapa, visão, que é a meta, né? Porque aí, eu como profissional, utilizando as ferramentas do coach, eu atuar com uma pessoa que já está resolvida, que sabe a missão dela, trabalhar uma meta, aí dá para pressionar. Porque a pessoa já veio se desenvolvendo. Bacana. Não entrou no processo de coach aleatório, não. Acompanhou. Porque acontecia muito isso no processo de coach antes, quando não tinha formação. Tô atendendo e travava a sessão. Porque tem problemas no passado, não adianta. E por mais que a pessoa quisesse, estava travado no passado, não tinha o que fazer. Então a melhor proposta é a pessoa resolve essas crenças, sabe o que ela quer e aí trabalha a meta. Porque já deixou para trás as questões do passado. Porque a pior coisa que tinha nas sessões antes de coach, tá? Coach é só pergunta. Também não podia dar dica. Era só pergunta e diretivo. Sim. A pessoa vinha querer falar do pai e da mãe. Fala, aí volta. Fala, não posso fazer nada. Caramba. Fala, o processo não é para isso. Tinha que ser assim, porque... já é um outro processo. Já é uma outra... outro processo. Não dá pra falar, não dá pra te ouvir. E a pessoa às vezes queria conversar, queria falar. Isso que eu ia te perguntar, acontece rotineiramente isso? Quando você vai fazer a sessão de coaching, o quê? 90%, 30% acaba caindo na questão da infância? Hoje é mais fácil porque eu só começo no processo psicológico para depois ir pro coach. Não pego... hoje eu não consigo mais atender só coach. Não consigo. É uma peneira. Não dá. Entendi. Eu já não... Porque como a psicologia ela me abriu as possibilidades e o coach me trouxe as ferramentas, trabalhar pleno, né? Trabalho com todas as ferramentas possíveis. Fantástico. Você sabe, um dos meus grandes objetivos aí ainda é fazer um curso de psicologia. Sempre quis fazer isso, mas não tem ainda, né? A distância. Até porque você até explicou isso no primeiro episódio, e não tem como ser a distância, né? Tem que ter aqui uma participação, não é isso? Tem atuação, mas pode ser que agora, pós-pandemia, assim, pode ser que mude isso, né? Pode ser que... Não sei se o PC já tinha visto alguma que já está vendo para ser online, porque modifica até mesmo os processos agora, né? Sim. Eu, particularmente, atendimento pessoal online. É incrível, o resultado é melhor. Melhor, né? Porque a pessoa está em casa, está confortável. Vir para o consultório... Já dá uma atenção, digamos assim. Parece que ela está indo para o médico, e não é legal. Exato, é verdade. Agora, eu atendo uma escola. Na escola eu vou presencial. Sim. Porque a figura do psicólogo, mesmo que eu não fizesse nada, se eu só estivesse lá como o psicólogo... É diferente, né? Eles se sentem seguros. E na escola no começo eu me assustei, porque é muito caso de crianças de 10, 11 anos falando que tem crise de ansiedade, depressão. Você fala, nossa, mas não a crise de ansiedade vem também desses traumas? Vem. Ansiedade do quê? Depende muito do caso. Relativo, mas vai estar ali na crença, né? O pessoal foca muito hoje em dia na depressão, né? Mas o grande barato é o ansioso. Porque esse cara... O ansioso, se você pegar uma pessoa com uma crença de desvalor, que não se sente valorizada, ele tem a possibilidade de virar um ansioso? Facilmente. Porque ele vai estar todo momento tentando provar as coisas. Então ele está todo momento no 220. Só que esse cara não consegue segurar a carga por muito tempo. Ficar provando a todo momento que é bom, não aguenta. Aí pode ser que ou ele desenvolva uma crise de ansiedade, ou ele desenvolva uma depressão, né? Porque geralmente a maioria dos casos que eu vejo é o ansioso que virou depressivo. O cara é tão ansioso, porque é o ápice, né? A ansiedade é lá em cima. Eu tô agitadão. Toda subida tem uma descida. Se eu subir, eu vou ter que descer.
Então subiu, desceu. Subiu, desceu. Tô ansioso, tô depressivo. Ansioso. Que é aquele momento a pessoa sai um pouco da depressão, já quer fazer tudo na vida. Ela vai ficar ansiosa. Logo, chegou no pico da ansiedade, ela vai descer novamente. E aí vai ficar depressivo. O perigo é esse sobe e desce. O depressivo ele não traz muito risco para quase nada, porque ele não consegue nem levantar da cama. Então não vai fazer nem mal para ele. Não sai da cama, não consegue tomar um banho. Só que ele tem os pensamentos suicidas. Sim. Agora, só que ele está na situação no quadro depressivo, não vai fazer nada. Quando ele sai do quadro depressivo e volta para a ansiedade, ele tem disposição, alegria, energia. No ápice não é perigoso. O perigo é quando ele está saindo da ansiedade e voltando para a depressão. Porque ele sabe que vai voltar para o buraco de novo. E ele tem força. E ele tem um pensamento. Aí que é o perigo da pessoa vir cometer suicídio. E a depressão é um caso clínico mais forte, digamos assim. Não tem uma causa, digamos assim, ou ainda está em estudos? É frustração, né? É muito negativo. A crença, essas crenças de desvalor e desamparo, é uma crença negativa. A ideia é transformar ela numa crença positiva. Se a crença estiver muito pautada no negativo, a visão de mundo dessa pessoa vai ser negativa. E tudo ela vai enxergar negativo. Logo, baixou a guarda, acabou. Por isso que eles são mais difíceis para atuar, porque para engajar um depressivo é complicado. Imagino. Para eles fazerem a sessão, para fazer as coisas, porque só quer ficar deitado. Mas os dois estão na mesma dinâmica, a crença. Os dois vão estar na crença. Pode ser como ansioso ou como depressivo. O depressivo ele vai ter muito esse olhar negativo, né? E aí tem que trabalhar a crença, até tirar essa disfunção para voltar a ser funcional. Então, geralmente, a base vem também da infância. Tudo. Vem dessa base, da coluna. Só se pode ser que ele tem uma base, foi formada a base positiva, crenças positivas, só que aconteceu algum fato no meio do caminho traumático. Aí Entendi. modifica. Aí pode acontecer. Uma separação, uma traição, algum fato agressivo que aí destruiu a crença da pessoa. Se destruiu a crença, essa base, aí tem pessoas que não conseguem se reconstruir. Tira o propósito, digamos assim. Tira o propósito. A pessoa era de um jeito, deixou de ser daquele jeito. Reconstrução de crença não é tão simples, é um processo que tem que ter um acompanhamento. Aí pensa, a pessoa, pô, beleza, a minha base, as pessoas que eu acreditava, eu achava que eu era amado, agora eu não sou mais amado. Então ele aprendeu a viver sendo amado, agora ele não é mais amado. E aí, vai fazer o quê? Como é que vive uma pessoa? É verdade. Ele não sabe não ser amado. Só que aí entra a questão da mente. Se a mente se alimenta, ele começou a se alimentar a mente dele a ser rejeitado, ela aprendeu a comer dessa rejeição, acabou. Aí, por isso que ele vai entrar num quadro depressivo. Porque agora ele aprendeu antes ele sabia ser amado. Agora ele não sabe mais. Agora ele só sabe ser rejeitado. Ele vai se alimentar disso. E aí, para tirar também outro processo mental que eu sempre explico para os pacientes. A pessoa não é o quadro. A pessoa é um ser humano comum, normal. A depressão é um quadro, é um momento. Porque Entendi. o pessoal associa a depressão com uma pessoa. Eu sou depressivo. Não é. Tem entendi. um quadro depressivo. É um momento da vida. Porque se associou isso, fica muito difícil até para trabalhar. Porque ela virou doença. Então aquelas pessoas falam assim, eu sou depressivo, sempre fui Não. depressivo. Não, ela não é depressiva, é o quadro, é o momento que ela está passando. É um cenário. Mas tem que tomar cuidado com essas falas. Por quê? A doença, por isso que é um perigo também os profissionais de ficar dando nomenclatura, nome aos bois. Porque o ser humano já é sem vergonha por natureza. Eu vou todo dia dando uma ferramenta assim, você pode se justificar em tudo na sua vida e falar que você é um depressivo. Entendi. Então, ela pode fazer qualquer chantagem. Entendi. Porque agora é depressivo. Você vai brigar com um depressivo? Não. Então se esconde atrás dessa ferramenta, digamos assim. Na escola, quando eu fui atender as crianças, teve alguns que eu fiquei meio preocupado. Porque as crianças hoje já estão começando a utilizar desse recurso. Caramba, criança também? Como estratégia. Falando que já é ansioso, falando que é isso. A criança não tem recurso, às vezes. Algumas, beleza, concordo. Mas outras não tem recurso de vida, não tem tempo de experiência, não teve fatos para que ela pudesse falar que já é um depressivo, que já tem crise de ansiedade, que já tem isso, já tem aquilo. Não faz sentido. Entendi. O que eles devem provavelmente fazer? Pesquisa na internet e viu o que é isso. E viu que isso funciona. É a mesma coisa a criança quando está doente. Tem criança que só fica doente porque o pai vai cuidar. Pouco. A mente ela entendeu. Doença é a atenção do pai. Doença, o que eu vou fazer? Ficar doente. Entendi. E é um outro trabalho que dá também com depressivo, ou dependendo do quadro,
as pessoas não querem melhorar, porque se melhora, acaba a atenção. Entendi. Porque existe um ganho secundário em ser depressivo. Existe um ganho secundário em ser ansioso. A pessoa às vezes está afastada do trabalho. A pessoa odeia o trabalho. Se ela melhora, ela vai ter que voltar a trabalhar. Então ela não quer isso. E acontece. Ela quer manter o quadro. Isso é verdade. Então tem várias... Essa dinâmica da pessoa e da mente é muito complicada. Por isso tem pessoas que vão ficar anos num processo. Se o terapeuta não entender que a pessoa está ali numa guerra entre ela e a mente, e que se a mente ganhar, vai levar o jogo. Porque não vai tirar a pessoa do quadro depressivo, porque tirou do quadro depressivo, tem os ganhos secundários. Qual que é o ganho? Eu tenho a atenção de todo mundo, eu faço o que eu quero e eu me justifico. Entendi. Com a doença. Se você retirar isso, a pessoa vai ter que viver a vida de verdade. Entendi, e aí? Entendi. O que vale mais a pena? Mas eu comento com os pacientes, mas se é algo que você quer, pelo menos você assume. Você tem a possibilidade de viver normal, mas você optou por isso, beleza? Só assume isso e toca a vida. Também não dá pra forçar a pessoa. Se ela entendeu que é uma estratégia, beleza. Fantástico, fantástico. É por isso que é bom ter um profissional aqui, um psicólogo, é fantástico, né? Tenho certeza que vocês estão gostando aqui do podcast. Nós vamos deixar aqui os contatos do Dr. Well aqui, tenho certeza que vai ter bastante gente, inclusive do estúdio, da REC 709 também, da M7 Consultoria e outras. Well, eu até marquei algumas coisas aqui, até tenho certeza que vão subir muitas perguntas aí depois, né? O nosso podcast não é ao vivo, se fosse ao vivo, né? Estou até conversando com o nosso diretor aqui pra gente fazer ao vivo. Mas, por exemplo, uma coisa importante que você passou, né? A questão da ligação, da relação dos pais com os filhos. Sim. Então, os pais já vêm com essa carga dos avós. Sim. Já tiveram essa criação, se afasta. Sim. Os avós já tiveram essa criação, dos bisavós e por aí vai, né? Sim. E porque, justamente como você falou, nós não temos... eu não sei se em algum país tem isso, mas nós não temos esse cuidado. Essa educação, né? A educação familiar, digamos assim. Eu acho que nas escolas antigamente tinha, mas não tem esse cuidado de falar, olha, você vai ser mãe. Mãe é assim, olha, você vai ser pai. Você não tem esse preparo, né? Tem uma sessão que eu até utilizo para fazer, que é herança comportamental. Pegar... E é muito louco esse negócio. Às vezes o filho tá falando muito... O problema é que é a mãe, culpando a mãe. Ele vai falar tudo que ele gosta na mãe, tudo que ele não gosta na mãe. Tudo que ele gosta no pai e tudo que ele não gosta do pai. Por último, ele vai falar tudo que ele gosta nele e tudo que ele não gosta nele. É nessa hora que pega. Entendi. Aquilo que ele não gosta do pai e da mãe, ele reproduz. Entendi. E a probabilidade do filho dele também reproduzir é alta. Enquanto alguém não encerrar esse ciclo, vai ficar perpetuando. Por quê? O padrão mental funciona como? Como que eu aprendi a ser... Se eu fosse pai. Eu aprendi a ser pai como? Com meu pai. Entendi. Então, positiva ou negativa é a minha referência, é a minha base. Então, é mais fácil eu reproduzir o comportamento que está inconsciente do pai que eu tive do que aprender a ser pai. Então, por isso que aquela frase que o pessoal fala, quando eu tiver filho, eu jamais vou fazer. A probabilidade de fazer é maior do que não fazer. Sim. Porque a pessoa aprendeu a ser pai com o pai que ele teve. E o pai dele aprendeu a ser pai. Então, às vezes a pessoa tem um comportamento na família de gerações que eles nem sabem, só está reproduzindo. Entendi. É um pai ruim e que gera um filho ruim, que esse filho ruim, quando tiver filho... Eu atendi hoje um caso, um menino de 17 anos, ele foi rejeitado, o pai queria abortar, diz a mãe que ele queria abortar e tal, e aí ele veio contando assim, a minha namorada quase ficou grávida, e aí eu pensei em abortar. Falei, pô, é um ciclo. Você acabou de comentar o ciclo. Realmente. Olha que o mesmo cenário do pai, ele estava tentando reproduzir. Sim. E isso é um processo muito inconsciente, que é a continuidade da história. A pessoa querendo ou não, ela é um legado familiar. Isso não tem como fugir. É uma continuação. Se não encerra o ciclo, ou se não gera consciência para modificar isso, a reprodução é fato. Vem na certa. E outra pergunta também, a questão desses tratamentos é sempre pai e mãe. Tirando os traumas que talvez tenham acontecido ali no meio do caminho, geralmente... até é interessante essa questão da aprovação dos pais. Sim. Eu acho que é mais assim, no geral. Até a gente trabalhando com consultoria, com coach, a gente acaba pegando. Sim. A gente passa também pelo mesmo processo, né? A gente faz os treinamentos. Então quando você falou, me foi familiar. Principalmente nos treinamentos, né? Que a gente pede para a equipe, olha, fala um pouco de você, da sua vida profissional. Ou hobby, enfim, tenta levar ele para uma questão mais intimista. Aí já tem pessoas que choraram. Eu sou assim porque a minha mãe... Aí, mãe,
Ah, porque assim, porque na minha infância. Aí volta sempre. Sempre. E o que eu percebi, pelo menos nesses treinamentos, na maioria que nós fazemos, é a questão da aprovação. A bendita aprovação, a maioria da mãe, né? Eu preciso que a minha mãe aprove o que eu faço. Assim, até eu costumo me usar como exemplo também, né? Durante um certo período da minha vida, eu tinha essa ligação com a minha mãe. De tudo ela tinha que aprovar. Assim, se eu arranjar uma namorada, eu tinha que levar para ela aprovar. Não era para conhecer, era para aprovar. Se eu tivesse um emprego ou uma qualificação no mercado, eu tinha que passar para ela primeiro para ela aprovar. Então tinha essa ligação. E eu consegui, de uma certa forma, ter uma libertação disso. Né? Que eu consegui ver que aquilo estava me fazendo mal. Eu falei, poxa, mas agora eu já sou maior, já tenho aqui meus próprios negócios, já vou morar sozinho. Isso quando eu era jovem, há uns 200 anos atrás. Mas aí eu cheguei, talvez tenha sido uma coisa boa, tanto para mim como para minha mãe. Eu cheguei e falei para ela, assim, olha mãe, eu adoro a senhora, eu amo a senhora, sempre que a senhora precisar, eu estou aqui, mas eu não posso mais viver dessa aprovação. Era uma coisa que me consumia, me deixava depressivo, poxa, minha mãe não gostou disso. Ah, e nunca gostava, né? Nunca gostava. Ah, esse emprego aqui não é bom, ah, isso aqui não é bom. E eu consegui me libertar disso. E consegui dar o mesmo... É um processo que se não cortar essa sabotagem... Se o cordão umbilical... Mas não, assim, às vezes quando a gente fala isso, fala assim, mas você vai maltratar sua mãe? Não, não, uma coisa é você dar valor à sua mãe, outra coisa é você ter que viver sempre da... Ao contrário, é libertador para os dois. Sim, é isso que eu ia falar. As pessoas, porque é um ciclo. É uma mãe dominante e um filho dependente. Então é uma alimentação que não para. Você tem duas pessoas doentes ali. E pode ser vários anos isso, né? Casados, até casados, velhos já. Se não cortar, vai ser para sempre. E tem um ponto que é importante. A palavra do pai e da mãe tem um poder incrível. Sim, porque é a formação da crença. Sim. Tem o poder positivo e o negativo. Exemplo. Se o pai... Tem um casal que eu atendo que eles estão trabalhando isso agora nos filhos. Porque, claro, a gente trabalha a crença deles. A gente viu que ele passou. Tem filho. Não vamos fazer de tudo para que isso não se reproduza. Bacana. A educação dos pais. Eu gosto de trabalhar... Quem tiver disponível para atender, eu atendo. É pai, é o filho, a família... Traz a família, para poder resolver. Porque também não adianta, cada um vai fazer um processo terapêutico e cada um vai para uma linha. É verdade. Aí não Vale a pena. O que eu comento para os pais? Ele teve a experiência de não ter sido validado. E não é porque o pai não validou, a pessoa não se sentiu. Quando a pessoa não se sente, não importa o que você faça, a pessoa não se sente amada, não se sente valorizada. Não importa, ela não se sente. É o pai e a mãe, toda vez que fizer uma ação com o filho, perguntar: você se sente amado? Você percebe que a gente te ama? Você sabe, você sente que a gente te valoriza? Bacana. Perguntar para ver se a criança se sente. Para ver se é de dentro. Porque o pai pode fazer tudo. Se a criança tiver um bloqueio ou não se sentir, não adianta nada do que ele está fazendo. Bacana. Então é começar a trabalhar sentimento da criança com perguntas. Você se sente que é amado? Você se sente que é valorizado? Você se sente que é aceito? E a criança, a partir disso, vai começar a entender. Que é uma tática também do judeu, do Shabat, né? Sim. De abençoar o filho. Porra, a crença de um judeu é incrível. Exatamente. Porque que para um judeu? É toda sexta-feira você é um abençoado. Você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser aquilo. É a bênção dos filhos, né? É. Inclusive, até usando de gancho, vou até deixar bem claro aqui, para que não... Nós não temos haters, né? Temos alguns aí... Tem mais que fazer, deixa alguns comentários. Eu não estou dizendo de desrespeito à mãe e à bênção, né? Falando até num sentido religioso, a bênção dos pais é muito importante. Isso é um mandamento, né? Para quem acredita, é um dito. Não é questão de você desrespeitar, de você magoar, é questão de você amar e continuar seguindo ali com a sua mãe, a sua figura. Sim. Que, enfim, te deu a luz, te deu a educação, te deu o amor, ainda dá. Mas é questão de você chegar, o doutor até me corrija se eu estiver errado. É questão de você já se colocar como um adulto. Falar, olha mãe, eu já sou um adulto, eu já tenho que tomar minhas próprias decisões, eu vou ouvir o que a senhora vai dizer, mas seria nesse âmbito? Tem um autor que fala, o Anthony Robbins, que eu acho incrível essa frase. Enquanto você não resolver a criança, não nasce o adulto. Exatamente. Se a criança lá estiver presa, o adulto é problemático. E as pessoas têm essa criança que está presa ainda. Tá. Exatamente. Enquanto não resolver... Por isso que o começo de sessões... Eu volto no passado para ajudar essa pessoa a resolver a criança. E aí resolver a criança porque naquela época, quando ela foi rejeitada, pode ser por N coisas bestas. Só que isso daí se transforma em algo gigantesco. Tem aquele dito, se você pega uma uma pulga, e tampa o potinho e ela fica pulando, quando você tira ela não pula mais alto que isso.
Porque você limitou. Entendi. Ou se você pegar um elefante pequenininho, amarrar ele num tronco do tamanho dele, se ele crescer, ficar do tamanho de um elefante grande, mesmo ele amarrado daquele tronco, ele não sai. Por quê? Quando ele foi preso ao tronco na época, o tronco era grande. Só que ele era pequenininho. Só que ele cresceu. Só que a informação que ele tem na mente é menor. O tronco continua grande. Então tem muita coisa que o adulto reclama hoje que na época foi coisa simples. Entendi. Foi besteira. Só que como ele olha de lá pra cá, ele não consegue enxergar mais o que foi de fato. Sempre algo gigantesco, algo grandioso. E às vezes foi uma questão simples, detalhe. Só que se não resolver a criança, esse adulto é baita problemático. Fantástico, né? Fantástico. Doutor Well, quais os seus trabalhos agora atuais? O que mudou desde da questão do primeiro episódio? Fica à vontade. Bastante. Quais seriam os trabalhos? Agora eu tô atendendo uma escola, até teve uma briga aí positiva, porque não tem muito profissional para encarar, né, a escola. Imagina. E aí eu fui atender uma e o outro que quis que eu fosse atender também, só que para atender a escola eu tenho que reservar um dia da minha agenda. E a agenda, eu sou uma pessoa, a agenda ela enche, né? Sim. Tem como. Então eu tenho que administrar para poder atender todos da melhor forma possível. Só que acontece isso, tem escola, tem os atendimentos das pessoas, dos particulares, e a agenda vai aumentando. E aí tinha uma diretora que ela queria que eu fosse fazer uma intervenção na escola dela. Falei, não tem como, não tem. Falei, ó, não tem agenda. Mas ela explicou a situação, o que está acontecendo. Eu falei, vou ver para abrir um horário na agenda, que acontece muito isso. Tem muito mercado para psicólogo, muito. Só falta psicólogo bom para atuar. Mas mercado, escola é um campo que falta profissional para atuação. Caramba. Atendimento psicológico bom também falta. Não atendimento psicológico de ficar enrolando o paciente, toda a sessão ele sair mal e ficar só pai e mãe, e essa pai e mãe, que não resolve. Entendi. É só perguntando como se eu fosse colocar o meu pai e a minha mãe é um inimigo. Não é isso. É resolver essa criança e nascer um adulto. E ficar nisso. Também falta para particular, que eu sofro também com a agenda semanal para encaixar os atendimentos, que é 10 da noite às 22, tem que estar atendendo. Imagina. E alguns projetos sociais, né? E fora a parte que eu gosto de empreendedorismo, né? Tem alguns projetos que eu tô auxiliando aí na parte de marketing digital, de estrutura. A ideia é, tomara que tudo dê certo aí, de reduzir a agenda. Um dos pontos também que eu gosto de encerrar os casos é porque eu tenho mais tempo. Porque também ficar carregando os casos prende a agenda. Então hoje eu estou atendendo aí, particular, atendendo a psicologia, as pessoas geralmente que ou são voltadas para negócio, para trabalho executivos, que aí tem algumas demandas que em casa ou na empresa, ou pessoas comuns que quer autoconhecimento, desenvolver. Claro, sempre pessoas que estão buscando um desenvolvimento, não um passatempo na terapia. Porque aí, na primeira sessão já vou falar para a pessoa se eu vou dar conta do atendimento. Se eu perceber que o atendimento é para bater papo, procura outra pessoa que para mim não interessa atender. Entendi. Então tem isso, tem esse atendimento, tem as escolas que eu estou atendendo aí e esses projetos de empresa, de consultoria, mais na parte de estruturação organizacional das empresas. Né? Bacana. Só tem 3 projetos que eu consigo atender. E é isso, a agenda tá cheinha. Bacana, ainda bem. Well, fica o convite aqui. Na verdade, você deve vir aqui pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês você tem que vir aqui. Coloca um espaço na agenda, eu tenho certeza que... Conteúdo tem. Vai ter, com certeza, vai ter comentários, enfim, perguntas. Então fica o convite. O pessoal pode mandar pergunta aí, pode bacana. Vir aqui, tendo um tema, a gente vai desenvolvendo. Tem as palestras também, né? Palestra de desenvolvimento profissional, voltada para essa área. Sempre tem um treinamento que eu sou apaixonado, que é o Diamond Leader. Já mais de 3.000 pessoas participaram por ele. Bacana. Que é trabalhar a liderança mais humanitária, com um olhar humanitário. Bacana, isso é bom. Então tem também essas questões de liderança, tem bastante coisa aí. Então perfeito, a gente vai deixar aqui no link da descrição, né, aqui do Well, psicólogo, coach. Fica o convite aqui, na verdade, uma intimação para que ele esteja aqui uma vez por mês, inclusive para falar dos outros projetos também, acho isso interessante. Na verdade, agradeço a sua presença aqui em nome da M7, obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Realmente aí dá para fazer uma linha do tempo, desde o primeiro episódio, nós estamos no episódio 32. Boa. Então é bacana demais. E eu consigo acompanhar seu trabalho, nós tivemos aí um afastamento devido às agendas, mas acompanho o seu trabalho, é um profissional realmente dedicado, bom,
né? Inclusive já tem um contrato aqui com a REC 709, M7 Consultoria, Grupo e outras. Vou passar todo mundo pelo crivo. É isso. Agradeço a sua estada aqui. Gostaria também que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos inscritos, para os nossos colaboradores, nossos simpatizantes, né? Eu não deixo mais mensagem, eu prefiro que o nosso convidado deixe, porque geralmente os convidados deixam mensagens mais realmente ali no intuito do que eles vieram falar e nós tivemos um feedback positivo em relação a isso, né? Que mudou a vida, a cabeça, na verdade, de algumas pessoas, a mentalidade, o mindset, isso é importante. Então, Legal. fique à vontade. Bom, quero agradecer a todo o pessoal que ouviu, que acompanhou aí o podcast de hoje. Espero ter contribuído um pouquinho aí na vida de cada uma dessas pessoas. A ideia é sempre desenvolver o ser humano, contribuir, ajudar. É minha missão de vida. O que eu faço é porque eu nasci para isso, eu vivo para isso, vivo em função disso. E o que eu não puder compartilhar, divulgar, ajudar, contribuir, eu estou 100% à disposição do ser humano. A minha missão hoje em dia é trabalhar para o ser humano voltar a ser ser humano. Bacana. É verdade, é verdade. Eu agradeço, muito obrigado. Conto com você aqui nos próximos episódios, a gente vai conversar depois nos bastidores. E prosperidade, paz aí e paciência, que eu tenho certeza que você precisa. É verdade. E organizar a agenda, né? Giovana, já organiza minha agenda aí. Quero agradecer a J. Marcolino pelas roupas, não posso esquecer. Sim, tem que bacana. fazer a propaganda aí pra eles, porque estão me vestindo aí. Bacana, pô, bacana. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Todos vocês que nos acompanharam até esse último momento, tenho certeza que vocês gostaram. Mande as perguntas aí nos comentários, também no nosso e-mail do contato @m7consultoria.site, para que o Dr. Well aí responda e esteja presente aí nas próximas edições aqui do nosso podcast. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Até o próximo episódio de mais um podcast da M7 Consultoria.